Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. O homem na cadeira de rodas. Um anjo ou um demônio? Essa é a parte final dessa história. Então, se você está começando por aqui, está errado. Você tem que ouvir a parte 1 dessa história e depois vir para essa parte que é o complemento da carta-livro, que eu chamo, de tão bem escrita por esses ouvintes maravilhosos. Prepara o teu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história está linda. Você vai amar. Ajude o nosso canal através do ícone Valeu Demais. Foi criado pelo YouTube exatamente para ajudar os geradores de conteúdo. Esse ícone é um coração, dentro dele um cifrão, que simboliza a doação feita por amor e com amor. Começa agora o capítulo final, O Homem na Cadeira de Rodas. Um anjo ou um demônio? Parte final. Quem me contava toda a história era justamente a dona Nena, a senhora que era dona do carrinho de pipoca. Enquanto o seu neto Edinho cuidava do negócio, ela abria para mim aquela história incrível. E ficava claro também para mim que a dona Carmen, ela tinha motivos de sobra para ter o desejo de vingança em relação ao Dr. Arnaldo. E dona Nena completava. Mas agora o Dr. Arnaldo, ele confessava, sabe, Fátima, ele confessava para Carmen que praticamente ele tinha matado a própria filha. Ao antecipar o parto, aproveitando o encaixe da viagem da sua mulher e do filho ainda pequeno, ele praticamente, realizando a cesárea, quando a Carmen estava ainda no 7º mês de gestação, ele praticamente estava fazendo com que o bebê não resistisse. Ou seja, noutras palavras, matando o nenê. Então, diante daquela confissão, a Carmen, jamais o conseguiu perdoar. Até cuida dele. Diz que nada fará para provocar sua morte, ela é incapaz disso. Nada ela fará nesse sentido, mas também nada ela quer fazer para estender a vida dele. Você agora entende, Fátima, que os cuidados dela para com ele, esses cuidados são quase uma vingança. É quase uma vingança tudo isso. Meu Deus, dona Nena, agora eu percebo, agora eu entendo. Entendo tudo, sim. E tem mais, você não vê que ela não impede você de levá-lo para o banho de sol? Mas ela mesma não o faz e nunca o fará. Achei que você, sabe, Fátima, precisava conhecer essa história para melhor se posicionar diante de tudo, até mesmo se deve continuar ou não fazendo tudo que você faz. Olha, a dona Nena tinha razão. Eu precisava me posicionar. Tomaram uma decisão. Agradeci a dona do carrinho de pipoca, que voltou aos seus afazeres, e diante de tão bombástica história, eu continuei sentada debaixo do tamarindeiro frondoso e ainda pensava em tudo
e eu refletia justamente sobre os julgamentos rápidos que nós fazemos a respeito de tudo que nos cerca. Observe que, nessa história, se eu tivesse parado naquele primeiro momento em que via a dona Carmen reclamando a falta de pagamento, eu teria uma posição sobre ela totalmente equivocada. Mas agora que eu sabia muito mais, eu pensava diferente. Eu fiquei então ainda mais um tempo no parque, até que resolvi, naquele domingo, tomar um ônibus e voltar para casa. Na verdade, é agora que vocês vão me conhecer melhor. Enquanto tudo isso ocorria, eu tinha também a minha vida. Eu estava com 28 anos naquele momento, eu tinha um noivo, o Jorginho, mesma idade que eu, e tínhamos seríssimos planos de nos casarmos. Apenas esperávamos um melhor momento para isso, lutávamos com a vida. Ele, o Jorginho, se desdobrava, trabalhava com um táxi, do qual ele não era ainda o proprietário, e foi como taxista que ele conheceu um senhor que era dono de uma dezena de bancas de revistas e jornais, e ele trabalhava para esse senhor como motorista. Portanto, o Jorginho tinha 2 empregos. Era um homem muito dedicado. Vocês já sabem, eu atuava como babá do Vitor e da Júlia. O casamento entre mim e Jorginho ainda deveria esperar um pouco mais para acontecer. Eu morava ainda na companhia da minha mãe, a dona Teresa, o meu pai, o seu Juca. E quando eu digo que eu ia para casa naquele domingo, refiro-me exatamente à casa dos meus pais. Cheguei praticamente na hora do almoço, ajudei a minha mãe nos finalmentes, pois que domingo sempre era assim. Ela fazia aquela famosa macarronada da mama. Um frango assado completava e um outro frango, nesse frango assado ao forno, e o outro era cozido com molho para atender o gosto do seu Juca, o meu pai. Era um almoço delicioso dos domingos, mas tudo muito simples de ser feito. Apenas a quantidade é que era maior, uma vez que o meu irmão casado, o João Mário, ele já estava por chegar com a mulher, a Sandra, e o filho, o William, o meu lindo sobrinho. No que eu estou ajudando a minha mãe, nos finalmente do almoço dominical, mamãe me notou, você sabe como é que é mãe, né? Mãe é muito atenta, né? A mamãe me notou um pouco pensativa e até achou que fosse alguma coisa ligada ao Jorginho, meu noivo, uma vez que naquele domingo ele não viria almoçar conosco como era do costume. Ele fazia isso todos os domingos, já que ele não podia ir porque ele tinha ido levar o dono das bancas de revistas e jornais numa viagem até o Rio de Janeiro. Então ele tinha esse compromisso profissional, então ele não ia. Mas eu esclareci para dona Teresa, minha mãe, que se eu estava apreensivo e eu estava, nada tinha a ver com o Jorginho, meu noivo. Eu ainda, na verdade, eu pensava na história da dona Carmen e o homem da cadeira de rodas. Afinal, quem era ele? Um anjo ou um demônio? Foi quando a mamãe parou de fazer o que estava fazendo, ela lavou as mãos na torneira da pia, as enxugou no avental, chegou a se sentar na mesa da cozinha e me falou: filha, que história é essa que você está me contando, filha? Você deve ter percebido que eu fiquei até meio passada, mas, naturalmente, o que eu estou pensando não deve ter nenhum nexo. Eu acho que tudo seja apenas uma grande coincidência. O que, mãe? Do que a senhora está falando agora, mãe? Ora, filha, eu estou falando do milagre das nossas vidas, do nosso salvamento. Nossa, olha o que a minha mãe estava indo buscar naquele momento. Eu ainda não contei nada para vocês sobre esse episódio, mas ele é o mais importante de nossas vidas, porque se não tivesse ocorrido esse episódio, com certeza eu não estaria aqui para contar essa história para vocês.
Mas eu ainda nem fazia ideia do porquê que a minha mãe estava associando os fatos. Se bem que ela havia feito uma ressalva. Ela havia dito antes que não deve ter nenhum nexo, mas também falou: acho que tudo seja apenas uma grande coincidência. Pois nesse instante eu quero contar sobre esse episódio de nossas vidas, porque ele é fundamental na compreensão de toda a minha história. Há 28 anos, a minha mãe estava entre a vida e a morte num hospital onde ela havia se internado para ganhar um bebê. Eu estou falando do dia do meu nascimento. O parto complicou, mas complicou demais. Inicialmente, a médica que atendia a minha mãe, ela tentou o parto normal com a minha mãe, o que não deu. A complicação foi terrível porque o posicionamento do bebê, mais o cordão umbilical enrolado no pescocinho da menina, a médica, ela se desesperou na hora, ainda jovem, pouco experiente. Então ela, que estava tentando o parto normal, ela transforma e resolve virar tudo num parto cesárea, que é indicado para casos de posição errada do nenê. Era o caso. Ou então, em casos de bebê muito grande ou gestante com problema cardíaco, eles transformam, o parto do normal para o cesariana. Mas havia um complicador a mais, que foi a placenta que ela acreditava descolada. A médica até aí achava que a placenta da mamãe havia descolado. Mas na nova opção feita pela médica, que era o parto cesárea, começou a acontecer uma forte hemorragia. Aí houve aquela grande correria e o risco eminente de perda do bebê e perda também da mãe. As duas, tanto mãe como a nenê, corriam seríssimos riscos. A verdade é que mesmo já com o ventre aberto, a médica, ela não conseguia trazer à luz a nenê, que sofria e podia ainda ser vítima de paralisia cerebral. Se faltasse o oxigênio no cérebro da nenê, ela poderia ser vítima de paralisia cerebral. A questão era o que impedia a criança de nascer. Algo estava impedindo a criança de nascer. Foi quando uma enfermeira, ela sai daquele centro cirúrgico em desespero pelo corredor do hospital e ela encontra aquele mais afamado cirurgião dali. A enfermeira não titubeou e ela pediu socorro para ele. O médico entrou no centro cirúrgico às pressas, onde a médica, em desespero, tentava ainda as manobras de salvamento, pelo menos a vida da mamãe. Ela já não acreditava mais que pudesse salvar a nenê, então ela tentava pelo menos salvar a vida da mãe, porque a nenê naquelas alturas era um caso perdido. O médico imediatamente entrou em ação e ele detecta o problema central. Muito mais sério do que o cordão umbilical enrolado no pescoço da nenê, a grande questão daquele parto era a placenta prévia, não descolada, mas a placenta prévia é quando a placenta está fixada num local que impede a passagem do nenê pelo canal do parto. E naquele raro caso, também impedia a puxada do nenê do ventre de sua mãe. Olha quanta coisa complicando, gente. Quanta coisa complicando. O médico, com todo o dom concedido por Deus, ele faz as manobras necessárias. E na última fração de segundos, ele consegue trazer a bebê à luz, que sequer chorou. A verdade é esse é um detalhe importante. Eu fui um bebê que, ao nascer, eu não chorei. O médico, assim, conseguiu salvar não apenas a vida de minha mãe, mas também a minha. Foi um verdadeiro milagre o meu nascimento. A verdade é essa. Mas afinal, por que a minha mãe se lembrava do principal fato de nossas vidas? Porque ela jamais esqueceria o nome daquele médico, do médico que fez tudo isso. O médico se chamava Dr.
Dr. Arnaldo. Dr. Arnaldo. E a história que agora eu contava para minha mãe sobre o homem da cadeira de rodas que eu tinha conhecido no parque onde eu brincava com as crianças Vitor e Júlia era justamente a história do Dr. Arnaldo. Mas, obviamente, seria uma coincidência muito grande que se tratasse da mesma pessoa. Mas uma coisa eu sou obrigado a confessar. Isso mexeu comigo. Mexeu demais comigo. Mas eu e mamãe paramos a história porque o Rex, o cachorro paulistinha da mamãe, começou a fazer a maior algazarra. Era que meu irmão, mulher e o meu sobrinho William tinham acabado de chegar na casa. Era hora então dos abraços apertados, de colocar as fofocas da família em dia, como ocorre em 99% das casas, especialmente nos domingos em que a família acaba se encontrando. Mas ainda faltava parte daquela história para ser concluída. E assim, passamos aquele domingo delicioso em família. E quando o meu irmão, mulher e sobrinho se despediram e foram embora, já passava de 9 horas da noite do domingo. Era hora de dormir. Mas eu aproveitei enquanto mamãe se sentava na sua cama para fazer as suas orações. A mamãe sempre fazia isso, especialmente aos domingos. Era momento de fazer as orações de agradecimento a Deus por mais uma semana. Então eu também me sentei ao lado da minha mãe e puxei conversa. Mãe, mas sabe, eu fiquei pensando em tudo o que a senhora me falou, mãe. Eu tô aqui encucada. Dr. Arnaldo. O nome do médico. Ou o nome dos médicos, né? Das histórias. De fato, mamãe, pode ser tudo uma grande coincidência. Mas me diga uma coisa. Do que mais a senhora se lembra do médico, esse Dr. Arnaldo que nos salvou a vida, mãe? Ah, filha, ele era um homem muito ocupado. Eu me lembro quase nada dele. Me lembro apenas que a enfermeira o levou no meu quarto, no quarto em que eu estava internada, e a enfermeira me apresentou o Dr. Arnaldo falando: Tereza, esse aqui é o homem, ó. Ela segurava assim nele, apontava e me dizia: Tereza, esse aqui é o homem, esse aqui é o Dr. Arnaldo, o médico que salvou a sua vida e a vida da sua filha. Eu vou dizer uma coisa, Tereza, se não fosse ele, ô Dr. Arnaldo, se não fosse o senhor, olha, Tereza, se não fosse ele, vocês teriam morrido. O parto complicou demais. A doutora, coitada, ela estava fazendo o que podia fazer, mas ela ainda é inexperiente, ela não ia dar conta. Foi ele, sabe, Tereza? Foi ele que salvou a tua vida e salvou a vida da tua filha. Nessa hora, filha, eu me lembro que o médico deu um sorriso e ele disse que a enfermeira estava exagerando e que ele apenas fez o que deveria ser feito num caso assim. Eu o agradeci, emocionado, agradeci. E foi nessa hora que eu vi que ele era um homem muito bonito, filha. Ele tinha os olhos azuis, profundamente azuis. Naquela hora, eu tive a impressão de que eu estava diante de um anjo, sabe? Eu estava diante de um anjo. E foi com o coração agradecido, mas sem ter nada que... Eu não tinha nada assim com o que eu pudesse pagar aquele gesto grandioso daquele talentoso profissional. Então eu fiz, filho, o que eu podia fazer naquela hora. Eu falei: doutor, olha, eu não tenho nada para oferecer para o senhor, mas eu queria pedir uma coisa para o senhor. Escolha o nome da minha filha. Quero que o senhor escolha o nome dela, por favor.
Escolha, porque é o que eu posso oferecer para o senhor agora. Sabe, foi uma coisa que eu falei, filha, na hora, foi o que eu senti. Eu não tinha nada para oferecer. Então eu disse isso para ele. Eu me lembro que ele me olhou e ficou assim em silêncio. E depois ele respondeu: nossa, que missão! É que o nome de uma pessoa é tão importante. Eu respondi: por isso, doutor, por isso que eu tô pedindo para o senhor escolher o nome da minha filha. Ele ficou ainda um tempo em silêncio, pensando. Foi quando ele falou: então, se puder, coloque o nome nela de Maria de Fátima. Maria de Fátima. Se eu tivesse uma filha, esse seria o nome que eu daria a ela. Eu vi nessa hora, filha, que ele ficou bastante emocionado, sabe? E foi assim que você recebeu esse nome lindo. Nessa hora eu estava chorando. Eu estava chorando copiosamente, mas eu chorava de soluçar. A mamãe ainda não entendia o porquê, a razão das minhas lágrimas. Mas para mim, não existia mais nenhuma dúvida, nem a menor dúvida. Estávamos diante de um fato totalmente sobrenatural, inexplicável. Qual seja, o homem da cadeira de rodas era o mesmo Dr. Arnaldo que havia salvado as nossas vidas. Era o mesmo. Era o mesmo Dr. Arnaldo. E que ainda tinha escolhido o meu nome e havia dado a mim o mesmo nome da filha que se supunha que ele tivesse provocado a sua morte. Eu chorava. Copiosamente eu chorava. Esclareci tudo para Dona Teresa, minha mãe. Acabamos por ir dormir tarde naquele domingo. Na segunda-feira seguinte, eu ainda continuava de folga / férias, né? Meus patrões ficariam fora ainda por aquela semana inteira. Mas logo cedo eu me dirigi ao parque. Mas desta vez, para me ajudar na missão, eu levei comigo a minha mãe, a Dona Teresa. Ela iria me auxiliar na abordagem séria que eu teria com a senhora Dona Carmen. Naquela segunda, chegamos ao parque antes dela. E foi aí que eu me lembrei que Dona Nena, a senhora do carrinho de pipoca, que também poderia até me ajudar, ela não iria. Segunda-feira era exatamente o dia de folga da Dona Nena com seu carrinho de pipoca. Então eu me sentei com a mamãe debaixo do tamarindeiro e nós ficamos esperando a chegada de Dona Carmen, trazendo consigo na cadeira de rodas o Dr. Arnaldo. Por volta das 10 horas da manhã, vi quando Dona Carmen apontou, empurrando a cadeira de rodas do homem que vinha com a cabeça pensa sobre o ombro direito. Ela, a Carmen, veio direto para debaixo do tamarindeiro. Eu me levantei e fui me encontrar com ela e apresentei a minha mãe, que em ato contínuo me seguiu. A Dona Carmen se mostrou mais receptiva e, como já era do seu costume, me falou que eu podia, se quisesse, sair com a cadeira do velho para o banho de sol. Mas nessa hora, eu dei passos lentos até o Dr. Arnaldo e a minha mãe também me seguiu. E foi nessa hora que eu falei com ele: Dr. Arnaldo, eu tô aqui, pronta pro nosso banho de sol. Mas hoje, antes de irmos, eu trouxe essa senhora comigo. Ela é minha mãe,
O nome dela é Dona Teresa. E ela está aqui, né, mãe? Ela está aqui porque ela tem um grande agradecimento a fazer para o senhor. Na verdade, o agradecimento é dela e também meu. Doutor Arnaldo, o senhor salvou as nossas vidas, doutor Arnaldo. E eu quero dizer, agora eu entendo porque o senhor chorou naquele dia quando soube o meu nome. Eu disse para o senhor que eu me chamo Fátima. Na verdade, o meu nome é Maria de Fátima. E esse meu nome foi o senhor quem escolheu. O senhor escolheu o meu nome faz 28 anos, doutor Arnaldo. E o fez como homenagem a uma filha sua que faleceu. É isso. Por isso a minha mãe está aqui. Dona Teresa, ela e eu, para agradecermos ao senhor. Nossa, quando eu falei assim, com aquela emoção com a qual eu falei, o doutor Arnaldo, ele foi buscar suas últimas forças e ele até conseguiu, sabe, levantar a cabeça para nos olhar. E quando fez, ele mostrou os seus olhos azuis, profundos, mas nessa hora, rasos d'água. Os olhos azuis estavam inundados de lágrimas. Quem tinha escutado tudo também era a Dona Carmen. E ela estava em estado de torpor, mas causado pelo choque que ela estava levando naquele momento. Então foi ali, debaixo ainda do tamarindeiro, que tivemos a conversa mais franca do mundo com ela. Expliquei para Dona Carmen que a Dona Nena do carrinho de pipoca me havia contado tudo sobre a vida dela. Mas que agora nós entendíamos que tudo havia sido um desígnio de Deus. Foi de Deus, Dona Carmen. Compreendíamos os motivos pelos quais ela até pudesse sentir ódio daquele homem da cabeça pensa sobre a sua cadeira de rodas. Mas que não havia sobre aquele homem da cadeira de rodas somente os olhos de quem o julgasse um demônio. Havia também sobre ele os olhos de quem o julgasse um anjo. Afinal, era exatamente o que ele havia sido na vida da minha mãe e na minha vida. E que talvez a grande prova do seu arrependimento sobre o acontecido com a filha dos dois, eu digo os dois, a Carmen e ele, doutor Arnaldo, o grande arrependimento era exatamente ele ter escolhido o meu nome. Escolhido para mim o mesmo nome da que teria a filha, a menina. A Carmen me parecia até esse momento uma mulher endurecida pelo sofrimento, pelas amarguras de viver. Mas agora ela chorava. Sim, a Carmen chorava. Porque ela sabia que no fundo o doutor Arnaldo, ele não podia ser o monstro que ela própria havia construído para si. Ela tinha feito essa imagem dele. Não era. Mas ela tinha feito essa imagem dele. Ela agora olhava para o doutor Arnaldo e talvez visse que havia muito de humano nele. E mais do que isso, havia muito de anjo nele. Em resumo, que o ser humano é assim. E eu gostaria que nesse instante, você que está ouvindo a minha história, prestasse atenção nessa conclusão a que eu cheguei. Que o ser humano é assim. A gente tem a mistura, sabe? Do anjo e do demônio. E dependendo do ângulo pelo qual somos analisados, algumas pessoas podem nos ver nessas nuances de anjo ou de demônio. Não era um caso só para o Dr. Arnaldo, mas era um caso para todos os seres humanos. Que bom que eu tenha levado a minha mãe.
Porque aquela conversa ainda foi terminar aquele dia dentro da casa do Dr. Arnaldo. Fomos até lá com eles. E nesse dia, através dos nossos argumentos e do testemunho das nossas histórias, nós conseguimos tocar o coração da Carmen, que na verdade já queria ser tocado, porque tem isso. Ela não queria sentir aquele ódio que ela estava nutrindo pelo Dr. Arnaldo. Ela não queria, ela sempre sentiu amor por ele, que estava, na verdade, sendo impedido de ser vivido por uma nuvem escura, criada exatamente pelos fatos do passado, mas que agora, diante dos testemunhos da minha mãe e o meu, era um vento leve que vinha soprando aquela nuvem pesada para longe, levando aquela nuvem escura para o longe, e ela agora podia de novo vê-lo com os olhos de amor. Foi assim que, a partir daquele dia, eu me dividi entre os cuidados do Vitor e da Júlia. Continuei babado os dois, mas continuava sendo também a cuidadora do Dr. Arnaldo, numa retribuição minha e da minha mãe. Chegamos a ter a honra de levá-lo à nossa casa, para que ele provasse da comida deliciosa que só a minha mãe sabe fazer. Desenvolvemos ainda uma amizade com ele, onde pudemos, e Deus nos deu a graça, a honra e a glória de agradecermos pelas nossas vidas. Mas isso até não foi o mais importante. O mais importante foi o que nós conseguimos com a dona Carmen. Foi fazer com que ela cuidasse dele com muito amor daquele dia para frente, que era o desejo sincero dela. Era o desejo. Era por isso que ela me deixava. Porque, veja, para analisar esse detalhe, que depois eu acabei conversando com uma psicóloga, se de fato ela tivesse só ódio por ele, ela não teria permitido que eu fizesse o que eu fazia. A pessoa, quando não quer que a outra seja beneficiada por um simples banho de sol, simplesmente ela impede que isso ocorra em qualquer circunstância. Não, eu fiz disso uma rotina antes da história ser revelada. E ela jamais impediu. Ela até ficava esperando que eu viesse para fazê-lo. Então, no fundo, ela queria simplesmente gostar dele, que foi o que ela nasceu para fazer. E Deus deu a ela essa oportunidade. Não durou muito tempo. Desses fatos citados por mim, precisamente 1 ano e 2 meses depois, o homem da cadeira de rodas, que tinha a cabeça pensa sobre o ombro direito, não resistiu. Foi para o outro lado do mistério. E a Carmen, no seu velório, onde eu e mamãe estávamos presentes, além de muitas outras pessoas, porque ele construiu um belo nome como cirurgião. Havia muita gente lá. Mas eu, mamãe e a Carmen. Naquele dia, ela, com cabeça erguida e com dignidade, pôde se despedir dele da forma como ela gostaria. E eu estava muito próxima a ela quando eu escutei ela falando: Arnaldo, eu te amei como ninguém mais nessa vida te amou. Quando ela falou assim, eu chorei, porque eu sabia o quanto isso era verdadeiro. Eu não sei o que acontece depois que a gente morre, mas eu fiquei com a clara impressão de que ele se encontrou com a filha, se encontrou com a ex-esposa. E também tive o prazer de conhecer o Arnaldinho, filho dele. Realmente era uma pessoa completamente diferente dele. Havia saído mais a família da mãe,
uma pessoa mais livre, independente, um homem do mundo. Dificilmente parava no Brasil, mas também tive a honra de conhecê-lo. A Carmen, eu e mamãe mantivemos amizade até hoje. A gente se encontra e não raro, num domingo, ela vai lá na casa da mamãe para um almoço gostoso, para um bate-papo. Inclusive, a dona Nena, o Edinho, o neto dela do carrinho de pipoca, vem também. A gente acabou fazendo uma grande amizade, uma grande família. Me casei com o Jorginho. Tive uma filha linda, 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 uma menina maravilhosa, a quem escolhi o nome de Isis, minha filha amada. As crianças que eu cuidava, o Vitor tá casando e a Júlia, a menina, já está se formando publicitária e vai ser importante também nessa área. Essa era a história, sabe, que eu tinha para contar. Com todos esses detalhes, com todas essas nuances, onde talvez haja a principal de todas as lições. Cuidado com o julgamento que você faz. Ninguém, na verdade, é o que aparenta ser. Todo mundo tem dentro de si uma história completa e complexa. Se você julgar a pessoa por maus momentos, todos nós! Eu pergunto, quem é que não viveu um mau momento na sua vida? Vai me dizer que você que está me ouvindo não tenha cometido um equívoco, um engano, um erro, não tenha feito uma coisa errada. E que se você fosse julgada por essa coisa errada feita, você seria uma pessoa péssima, ruim. Mas também eu sei dos momentos em que você foi anjo, das coisas boas que você fez e levou para outras pessoas. E se alguém a julgasse por esses momentos espetaculares e especiais, você seria anjo e não peste. Então você percebe que essa é a principal lição da história. O homem da cadeira de rodas, ele era anjo ou demônio? Fica para você responder. Eu vou acompanhar tudo nos comentários. Se você gostou da minha história, curta, dá o seu joinha. Aproveita e se inscreva também no canal. E se sobrar gentileza, mande um valeu. Clicou ali, você nos ajuda.